privatizatie. Então tá bom. Olá, internauta de MyLink do mundo. Estamos aqui em mais uma edição do Aparelho, que sempre me dá a felicidade de poder conversar com um monte de gente bacana. E o convidado dessa noite não é diferente. Eu já o conhecia de algum tempo, mas fui conhecê-lo melhor aí alguns meses atrás, né? Sim. Doninho, prazer recebê-lo Eu aqui. que agradeço o convite, Carlos. Fico muito feliz de ter sido convidado aqui para participar do Aparelho, né? Acho que não existe nada melhor do que um bate-papo. Eu Não é? gosto muito disso. Então. E falei que te conheci há pouco tempo. Sim. E já o conheci assim, vendo você ir lá conversar comigo, falar sobre a paz, sobre política. A gente falou sobre bastante coisa interessante da cidade. E também sobre sobre PNL, né? Então, Sim. hoje vamos falar um pouquinho de tudo isso aqui. Legal. Eu queria que você se apresentasse primeiro às pessoas, falasse aí. Bom, sou nascido em São Sou Roque, você. Carlos. É. Nasci em São Roque, mas não sei o que aconteceu no meu documento, está registrado MyLink. Mentira! Mas Eu ia falar que era mais um São Roquense. Muito sorte. Independente de onde eu nasci, né? Mas é o coração mailinquense. Acho que adquiri esse carinho pela cidade graças à minha família. Meu avô, Sim. né? Alcides Salles, mais conhecido como futebol lá da Lagoinha, tinha um campo de futebol onde. Isso que eu ia perguntar. Tem a ver então Da onde? Campo do Salles? Sim, onde é o Sincero hoje, ali teve muita história no futebol. E fui criado ali. Quando eu nasci, morei na Lagoinha. A sua entrevista, aliás, é importante falar que a entrevista do Doninho foi a primeira que foi assim solicitada aqui para nós. Assim, olha, vocês têm que conversar com o Doninho, é importante falar, então peçam mesmo que a gente chama assim. Legal. Né? A Suzete, ela é Minha tia, sua minha tia? madrinha também. Sua madrinha também. É a filha mais velha do meu avô, sabe? Chegou lá e cobrou, falou, não, chama o Doninho que ele vai falar bastante coisa bacana com você. Eu Então sempre tá tenho aqui. bastante orgulho de minha ciência, minha tia. Eu continuei, desculpa. Então morei na Lagoinha, depois morei na Secap também. E cresci em MyLink. Meus pais não tiveram casa própria, então morei em vários lugares aqui na Sim. cidade. Quando eu completei 17 anos, fui embora de MyLink. Fui morar lá no Amazonas. Nossa. Morei com os tios meus lá, a Salete, que é minha outra tia, meu tio Marcos. Que legal, Meus cara. primos também, foi uma experiência fantástica, assim, de Quanto mudar. tempo ficou por lá? Eu fiquei lá, acho que foram 2 anos, por aí. Depois retornei a MyLink de novo e mais uma vez mudei, fui para Osasco, e a partir daí não parei mais de mudar. Aí morei quase nesse Brasil todo. Aí morei no Rio de Janeiro, minha última estadia, morei no Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Nossa. Vitória, Espírito Santo. E deve ter esquecido alguns aí. Muita mudança. Sempre trabalhando. Te levou para esses lugares todos? Obras, construção Obras. de grandes obras pelo Brasil. Aí, usinas. Você é engenheiro? Aí me formei engenheiro após, eu comecei trabalhando e depois me tornei engenheiro. Eu tenho, na verdade, 2 faculdades. Sim. Primeiro eu fiz uma de tecnologia, fiz tecnologia de gestão da qualidade e produtividade. E agora, em 2017, me formei em engenheiro de produção. E agora estou de volta a MyLink. Resolvi voltar para cá com meus filhos, minha esposa. Quem toma dessa água, né? Quem se sente. Me mudei para cá fazem 7 anos. 5 anos que eu fiquei morando no Rio e agora estou direto aqui fazem 6 meses. Sim. Direto na cidade. Bom, entre essas idas e vindas, então você conheceu muitas culturas diferentes, então acho que você pode falar pra gente melhor ainda que ver outras cidades. Você conheceu uma realidade, Sim. né? Não sei qual exatamente foi essa, qual período, mas agora ela está bem diferente, né? Fala um pouco pra gente a realidade que você conheceu, o que ela é hoje, o que você vê de diferente, o que você acha que evoluiu, que ficou no mesmo lugar. Quando se fala de MyLink, eu tenho assim, algumas percepções, umas
assim, que eu acho. Não sei se Mairink era bom ou eu era inocente. Né? Porque quando a gente é criança tudo é bom, né? Era muito legal. Eu sempre estudei em escola pública, né? Estudei na Altina, brincava muito na rua, vi várias coisas sendo construídas na cidade, né? Cheguei várias vezes no hospital de Mairink, que hoje é fechado. Realmente era muito bom. Mas hoje, depois de... A gente vai crescendo, né? Uma coisa que eu vejo aqui no interior é que, por mais que a gente cresça, as pessoas sempre ainda veem a gente como aquele menino, aquele garoto, né? Hoje eu tenho 40 anos. Então, queira ou não queira, eu tenho algumas experiências, assim, por ter rodado por outras cidades. E hoje eu ainda fico nessa dúvida. Será que era bom? Ou eu que era criança demais para achar que era bom, né? Mas eu creio que era bom e ainda acho que é. Né? Você não é um daqueles que falam que Mairink não tem nada, não evoluiu, que cidade... Eu acho que o nada é uma palavra muito grande, né? Eu acho que dentro do nada ainda tem alguma coisa. Que legal. Então, assim, talvez não para um coletivo, mas assim, tem a minha avó, a minha família, que isso para mim é muito, né? Sim. Então, para quem valoriza essas coisas. Para quem tem esses valores, ainda tem algumas coisas. E eu acho que Mairink ainda é muito jovem, eu acho que Mairink está num caminho bacana. Assim. Eu acho que a história de Mairink, no meu ponto de vista, né? Sim. Nas análises que eu fiz, nos estudos que eu fiz mesmo, tirando uma conclusão, querendo achar um porquê das coisas, uma das coisas que me chama a atenção é a idade da cidade, né? Como é que uma cidade pode ter 127 anos, eu acho, ou 29, 129. São de números, né? 129 anos, se foi emancipada em 1958, né? Faz todo sentido. Então eu acho que isso é uma coisa que freia um pouco Mairink. Quando eu vejo as pessoas falando, a maioria delas querem transformar Mairink na cidade do passado, né? Porque antigamente era assim, porque antes era assim, e eu acho que tem que virar essa chave e fazer de Mairink uma cidade do futuro. Pensar coisas novas, coisas diferentes, inovar. E acho que a inovação vem através da mudança. Né? Enquanto a gente fica nesse pensamento de passado e querer transformar no passado, eu acho que a gente fica nessa cidade pacata, né? Porque até mesmo porque a sociedade é outra, né? A gente tinha uma realidade de antigamente que eram ferroviários, poucas indústrias, né? Mas tinha uma indústria, né? que absorvia todo o emprego, né? Lá em Alumínio e aqui em Mairink. Mairink já teve vários empregos, né? Mas é uma cidade totalmente industrial, né? Que tinha no seu vilarejo uma cidade dormitório que convivia bem, que apenas o horto florestal comportava o lazer, apenas a festa do pêssego comportava o lazer, apenas o cinema comportava o lazer. Mas uma simples volta na praça já era o suficiente, né? Tá difícil você disputar lazer hoje em dia com tantos atrativos, com o carro na mão que você pode chegar daqui em São Paulo em uns minutos. É o que você fala mesmo, né? A gente não pensou num horto sustentável que pudesse suprir uma ida ao Ibirapuera, por exemplo, né? E eu vou mais além, Carlos, pensando agora nessa era tecnológica, né? Sim. Você pode fazer aí um teste, colocar Mairink no Google e veja o que vai vir ali e depois você fala assim, essa é uma cidade que eu queria conhecer. Eu duvido que alguém vai ver isso, né? Só vem tragédia, só vem coisa ruim. Sim. Parece que as pessoas têm prazer em mostrar o ruim ao invés do bom. E sempre esperando que alguém faça. Alguém tem que fazer, alguém vai fazer. Eu uso como exemplo mesmo o horto florestal. Já fui muito lá, vários passeios. Vi, acho que a inauguração do horto umas 2 ou 3 vezes, né? Assim, nesse pouco período, né? Sim. E aí faz tudo aquilo, constrói tudo aquilo e depois não vai ninguém. Ou a pessoa que vai para estragar, ou vai para fazer coisas talvez que dentro de um padrão não é aceito pela sociedade, espanta, não tem segurança. Apesar que eu não estou lembrado de muito crime no horto, né? Mas hoje não sei como seria. Então eu acho que falta assim um pouco mais, no meu ponto de vista, emprego. Sim. Eu acho, na minha visão, o problema de Mairink hoje é emprego.
Não se atrai indústrias, né? Apesar que, assim, eu sou de uma opinião, Danilo, até você pode falar um pouco mais, que a gente fala de tem muito eucalipto por aí, né? Que na verdade ele sustenta basicamente uma indústria, né? Que usa daquilo, tem esse uso. Mas a gente tem um potencial turístico que quando eu falo de emprego, eu não falo de indústria, né? Quando eu falo de emprego, eu não falo de indústria. Necessariamente indústria, mas quer dizer... Mas precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, né? Como é que vai ter algo aqui legal se não tem gente para gastar dinheiro, né? Hoje, se você parar para perceber, até o próprio comércio tem que vender coisas baratas, né? Porque ou é aposentado, ou pessoas que vivem do salário mínimo não têm condições, né? Não tem... Tudo depende de São Roque, de Sorocaba. A gente está vendo uma cidade que às vezes eu até concordo quando dizem que Mairink nunca tinha que ter saído de São Roque, né? Talvez eu estaria um pouco melhor. Mas eu, como um bom bairinquense, eu sou muito feliz por Mairink ser jovem. Eu acho que Mairink tem que esquecer esses 129 anos e começar a comemorar esses 60 e poucos anos, que é bem na virada do ano, né? Dia 31/12 de 1958, Mairink foi emancipado. Então eu acho que se você pensar assim, para uma cidade de 60 anos, tem muita coisa que pode ser feita ainda e melhorar. Claro. Ninguém gosta de ser velho, né? E outra, a gente fica com uma perspectiva um pouco melhor, pensando assim, como até a gente estava conversando, né? Pois é. A gente percebe que, na verdade, essa independência conquistada, né? É que agora a gente pode se encaminhar para essa coisa, seja turismo, seja uma cidade industrial, né? Para essas soluções para Mairink que sejam realmente ter seu caráter, né? Todo mundo pensa, onde você mora? Mairink, perto de São Roque. Tem mais São Roque, sou eu que corri o Brasil aí, né? Tem que dar essa referência, senão você fala, eu sempre falei que eu sou de Mairink, eu falo que realmente eu sou. Mas você sempre fala Mairink. Algumas pessoas ainda lembram, mas ainda lembram da CBA. Fala assim, alumínio, né? Eu falei, pois é, alumínio já passou a ser cidade. Então. Aí eu falo, mas fica ali, próximo a Cotia, entre São Paulo e Sorocaba, ao lado de São Roque, sempre uma referência, né? E aí a pessoa já liga, São Roque, terra do vinho. Então falta essa identidade para a nossa cidade, né? Então acho que não tem isso. Mas fale um pouco agora, Danilo, já que a gente está falando de cidade, e você tem uma liderança política agora também do Partido Novo, né? Então eu queria que você falasse sobre o partido aqui na cidade. Como ele está se instalando, está crescendo. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, Carlos, o Novo, eu vou te contar um pouco assim, mas, né? Chegou um momento na minha vida que eu vi que você não faz nada se não for pela política. A vida é uma política, né? Verdade. E as pessoas falam assim, não sou de partido nenhum, eu odeio política, então não vai conseguir fazer nada. Então você tem que se identificar, né? Tem vários partidos, pesquisei, olhei e me identifiquei com o Novo. Me identifiquei com o Novo, fui lá, fiz o meu cadastro aqui em Mairink. Quando eu entrei lá para olhar, já existia uma pessoa. Na verdade existiam duas pessoas, uma lá no bairro do Cristal e uma lá na Porta do Sol. Aí depois com o tempo apareceu mais um. Aí eu fui o quarto, eu fui o terceiro ou o quarto, não me lembro. E comecei a querer saber quem eram essas pessoas, né? Para poder estar sempre junto. Se comunicando e trazer a essência do Novo, que ainda é novo, né? Um partido que poucas pessoas conhecem. E li o Estatuto do Novo, me identifiquei com aquilo. Falei, é essa bandeira aqui que eu vou carregar. Aí durante esse período, fui escolhido pelos que estavam ali para estar como estou hoje à frente do partido Mairink, né? O Novo, ele não tem um diretório, né? Nós aqui em Mairink somos considerados uma célula. Uma célula do Novo, onde quem está de frente dessa célula sou eu. Porém, como é um partido liberal, não existe um presidente, um vice-presidente. Todo mundo é do Novo. Mas quem tem respondido, marcado reuniões, sou eu. Comecei a trazer essa ideia para a cidade, fiz algumas reuniões, conseguimos alguns filiados. O programa do Novo, que você filia, você paga a mensalidade, já que ele não usa fundo partidário, o próprio associado é quem mantém o partido.
Então, se o novo fizer alguma coisa que eu não gosto, eu paro de pagar a mensalidade, o outro também paga, e o partido acaba. Então, isso é muito bom no meu ponto de vista, esse compromisso de você ter que estar ali colaborando. Sim. É uma parcela de R$30 que eles cobram hoje, que é o novo 30, então tudo é vinculado ao 30, né? Todo dia 30, nas capitais ou em cidades maiores, tem o Dia do Novo, onde as pessoas se reúnem para debater política. E comecei a fazer isso aqui na cidade e estou até agora Que bacana. no Novo. Agora, quanto a Mairink, o Novo, como é um dos valores, né, visão a longo prazo, muitas pessoas procuraram no ano passado. E aí, vou me filiar no Novo, para o ano que vem eu sair candidato em 2020 pelo Novo. Se dá mal, porque não vai ter candidato, né? Sim. Cidades grandes também não vão ter. Sorocaba, por exemplo, não vai ter candidato. Ah, mas nem para vereador? Nem para vereador. Ah, mas aí como é que vai ser? Isso é uma estratégia do partido. E como eu aceitei esses valores de visão a longo prazo, não tenho pressa. Eu acho que quando for para ser, quando estiver estruturado, forte, com mais pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Hoje aqui no Novo acho que a gente tem 8 ou 7 filiados, precisa de uma massa crítica maior, Claro. porque o Novo tem isso também, de formar essa massa crítica. Quando uma pessoa é eleita pelo Novo, toda essa massa crítica ajuda a essa pessoa. Então tem que ter pessoas que estão comprometidas, que Engajadas, querem. né? Quem comanda o diretório não pode ser candidato, então tem várias regras que fica impossível você fazer com 7 pessoas, né? Por exemplo, assim, se eu sou hoje, por exemplo, presidente da célula do Novo, eu não posso nem ser candidato, porque senão eu poderia usar daquela verba para me favorecer ou favorecer um outro, então é um grupo separado. Então são várias coisas bacanas. O processo seletivo, não basta eu querer, eu tenho que estar bom nisso, né? Eu tenho que provar que eu sei fazer. São várias etapas, né? São várias etapas, estava te mostrando, né, esses dias, que não é fácil. Então, isso foi o que me chamou a atenção, porque eu acho que o que falta na política hoje é preparo. Não digo, quando eu digo preparo, assim, não é, o cara tem que ser engenheiro, tem que ser alguma coisa, porque eu acho que quem está no topo da cadeia, ele tem mais que ser líder. Né, ele tem que liderar. Tem que ter o conhecimento para não ser enganado, mas o principal é ser líder, ter uma liderança, né? Juntar pessoas e saber conduzi-las, né? E eu sempre comento com as pessoas que eu acho assim, se um dia eu fosse candidato a prefeito, por exemplo, de Mairink, eu lançaria a minha candidatura com todos os secretários, porque aí não sou eu, é um time. Então já começa com uma transparência, né? Hoje a gente vota num prefeito sem saber quem vai ser o secretário. E o prefeito não vai fazer nada, quem vai fazer são os secretários. Aí de repente ele nomeia um secretário que não tem nada a ver com aquele assunto. Você fala assim, nossa, mas eu votei nesse cara e agora ele coloca um cara para cuidar, sei lá, de obras e o cara nem engenheiro ou tipo, o cara para administrar nem segundo grau tem. E aí começa a enfraquecer e aí você não consegue realmente fazer nada. Então acho que o diferente da política, a transparência, seria isso. E torço para que o dia aconteça esse Mairink. Quando um candidato se lançar, no plano de governo dele já vem com o nome de todos os secretários. É verdade. Que aí você vota num time, você não vota em uma pessoa. Eu acho que isso é o novo, isso é a diferença, independente de partido. É verdade. Tem que... o prefeito realmente consegue pouquíssima coisa. Sim. Se ele não tiver lá umas pessoas que possam lhe assessorar da maneira adequada, né? E é o que a gente mais vê, as pessoas fazendo perder um governo inteiro, às vezes por erros tão elementares. O pessoal fala muito de troca de cadeira, né? Troca de voto por cadeira de secretaria, né? Quando você lança antes, até isso fica mais transparente, né? Para quem vai votar. Eu ficaria mais seguro em votar alguém que eu soubesse qual era o time completo. Né? E não espero isso, não espero que vá acontecer. Acho que uma frase que eu ouvi muito nesses tempos, nessas gestões que eu participei, é que sempre que alguém chega lá eu falo isso para as pessoas, vocês vão ter um choque de realidade. Né? Porque chegam achando que a prefeitura é
É uma instituição que chegando lá você consegue fazer o que quiser, porque o dinheiro é garantido, já está lá, prontinho para ser usado. Fácil e desfácil. Fácil e desfácil, as coisas, meu amigo, só as burocracias que se deve enfrentar e que são. A gente conversou com a Maria Eduarda, que vai ser entrevista lá. Acho importante o pessoal assistir, porque aí você vê por que a burocracia existe, por que às vezes ela é importante. Pois é. Porque a burocracia não está lá, às vezes, para lá... Para atrapalhar. Não, ela está para controlar coisas que... a gente não prevenir. Pode prevenir. A gente não pode confiar a política sempre à boa-fé. A política a gente tem que confiar à organização, à lei. É verdade. Né, que vai controlar, né, os atos das pessoas. Então, chegar lá e falar assim, estou conhecendo essa realidade, eu não sabia que era assim. E agora? O que eu faço? Cara, assim, acho que nem esse candidato, você está podendo se candidatar, vai chegar lá e descobrir que você não sabe nada, cara, percorra um caminho anterior. Bom, você já falou do seu lado profissional, bem interessante, você viajou o Brasil inteiro, mas agora você exerce um voluntariado importante também, né? Na PAI, e agora ficamos sabendo também na PAI eu ainda não faço nada lá. Então como que é o seu relacionamento? No asilo eu trabalho lá assim. Comece falando da PAI, então que é? Na PAI, eu tenho um filho especial, né? Do qual eu tenho muito orgulho. Quantos anos, Davi? Ele completou esse ano 15 anos, né? Segundo os médicos, ele viveria 7 anos. O nome dele é Arthur. Sou muito feliz. Ele sofreu um acidente com 6 meses de vida e acabou se tornando especial. Ele não nasceu assim. E foi uma escola para mim, né? Não é fácil você passar por uma situação dessa. E levou 4 a 6 anos para eu conseguir entender isso tudo que é ser um pai especial, porque você, além de ter um filho, você também tem que fazer um diferencial, né? E isso me deu, assim, vários valores diferentes de vida. Mas eu nunca consegui fazer nada, assim, em relação a outras pessoas, a outras crianças. E me cobrava sempre disso, sempre me cobrei disso. E agora, eu estando lá no Rio de Janeiro, trabalhando lá, quebrando também um dos paradigmas que eu dizia que eu nunca ia morar no Rio de Janeiro. Não era um lugar que eu tinha essa paixão para morar. Mas morei, foi bom. Quebrou todo aquele negócio que sempre existia de São Paulo e Rio, que o paulista, fui super bem tratado lá, aprendi muita coisa com eles, principalmente de vida, porque eu acho que eles vivem mais do que nós. O paulista em si é muito trabalho, não que eles não sejam trabalho, eles são trabalho, mas eles sabem dividir isso. O lazer, o trabalho, tudo tem que ser um equilíbrio, e isso foi muito bom. Mas como não deu certo para minha família estar lá, e eu me cobrando, e resolvi ter uma mudança na minha vida, assim. Fiz alguns treinamentos para autoconhecimento e descobri que a vida era muito mais do que trabalhar e ganhar dinheiro, como eu estava pensando. E resolvi voltar para Mairink. Aí voltei para Mairink, um belo dia estou na minha casa e recebo um convite de outras pessoas que já fazem parte da PAI, já fazem um trabalho voluntário, inclusive pessoas que eu respeito muito, que eu conheço há muito tempo, fundadores da associação, da instituição, me ligaram e fizeram um convite se eu queria ficar de frente de uma chapa de pais, se eu não queria representar eles como presidente da PAI. Aí eu falei que não tem nem como eu negar um pedido desse, né? Ainda mais num momento que chegou pessoal meu, religioso. Peguei e aceitei esse convite e estamos aí na luta para tentar se tornar presidente da PAI. Me sinto preparado, né? Acho que aprendi bastante coisa. Você tem uma chapa que está disputando as eleições, né? Eu fui convidado para essa chapa, onde nessa chapa eu sou candidato a presidente. Sim. É uma chapa que é composta por diversos pais, na maioria pais, né? Meu filho frequenta a PAI, apesar de que ele não faz todas as terapias lá, hoje ele faz só a ecoterapia, porque na época eu pensei em, poxa, meu filho está tomando vaga de alguém que precisa mais do que ele, e eu tenho um plano de saúde, então eu optei em ficar só com a ecoterapia.
Sim. porque é a coisa que não tem no meu plano de saúde. E realmente... E a PAI oferece. E a PAI tem a ecoterapia, em parceria lá com a Porta do Sol, não sei como funciona. Eu sei que ele hoje faz a ecoterapia na PAI, né? A PAI disponibilizou para ele. E eu fiquei muito feliz. Eu não tenho nada para dizer sobre a gestão atual. Eu vejo que realmente o pessoal fala que a PAI nunca esteve num momento tão bom. Creio que é verdade, porque é um ciclo, né? As coisas vão... Mas eu sou a favor da renovação. E a renovação só acontece através da mudança. Então, estou disposto, coloquei meu nome, e se for para ser, serei. Claro, E como que funciona essa parte burocrática da nova eleição, Danilo? Como que se dá isso? Então, aí você apresenta toda uma documentação, tem toda uma formalidade para você ser candidato, né? Ou você é sócio, ou você é pai, você apresenta toda essa documentação, vai para uma comissão eleitoral, a comissão eleitoral analisa essa documentação, te devolve alguma pendência, ou diz se tem alguém que pode ou não pode, e o processo segue. Esse processo começou em novembro, a eleição era para ter sido em dezembro, mas como nunca teve eleição em Mairink, na PAI de Mairink, nunca teve eleição, nunca teve duas chapas concorrendo, sempre foi por nomeação. Que eu até acho bacana e tentei também fazer essa união, criar uma chapa nova. Mas não adianta a gente fazer uma união onde é uma união que não há mudança, né? Acho que uma mudança você tem que pegar alguns cargos principais e trocar, para você realmente conseguir. Por exemplo, o Fábio faz um bom trabalho lá, mas digamos que nessa união o Fábio ficaria como presidente e eu como vice. Não ia mudar em nada, né? Eu penso assim, não vai mudar, porque eu vou continuar seguindo o padrão dele. Então eu penso na mudança, tipo... então eu vou lá como presidente, vou trazer um secretário que eu confio, uma outra pessoa que me chamou e um outro, e as pessoas que estão agora poderiam ser conselheiros, por exemplo, ajudar, fazer uma união e o negócio fluir. Mas é normal aqui em Mairink, a gente está acostumado com competição, as pessoas, eu vejo que isso está no DNA do mairinquense, tudo vira uma competição, tudo vira uma votação. Sim. E quem vai ganhar e quem não vai, isso eu considero como é. Foi impugnada a eleição em novembro, acho que normal, como eu disse, nunca teve uma eleição aqui, então é normal que tenha várias falhas no processo. Sim. E agora apresentamos novamente em janeiro para uma eleição em fevereiro, novamente foi impugnada essa eleição, mas estamos na luta, uma hora essa eleição sai e quem ganha quem mereça ganhar. E você pode falar por que se dá a impugnação? É um processo que envolve muita coisa, né? As pessoas, como num condomínio, ou no próprio CASME, ou qualquer lugar, né? Muitas pessoas são sócias, mas não contribuem assim corretamente. Então o próprio manual eleitoral, ou de um condomínio, ou de um clube, prevê isso. Então ele diz assim, quem estiver inadimplente, antes do período de tanto tempo, no caso da PAI, acho que é 48 horas antes da eleição, pode fazer esse pagamento. Então envolve isso, envolve também algumas coisas de que a PAI foi crescendo e talvez foi se preocupando bastante com o atendido e deixado um pouco de lado a parte de gestão. Então às vezes, falta uma ficha de inscrição de não sei quem, mas a pessoa tem comprovações que pagou a mensalidade. Então começa a entrar em várias coisas. Também tem a paixão de quem está, né? Pensar assim, nossa, mas eu fiz tudo isso e agora eu vou ter que deixar de lado, né? Mas quando se trata de voluntariado, eu penso assim, bom, aceitar já foi uma complicação, né? Eu vou aceitar ser candidato. Sim. E depois fiquei pensando, né? E deixei bem claro com a minha equipe, assim. Hoje eu vejo que o Fábio se dispõe quase do tempo todo dele lá, né? De manhã até a noite. Eu não vou poder fazer isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar meus filhos, né? Não tenho, o Fábio tem vários imóveis de aluguel, todo mundo sabe. E eu não tenho isso, eu vou precisar trabalhar. Mas também acho aquilo que a gente estava falando, né? Como um prefeito precisa ser um líder, eu creio que um presidente de APAI tem que ser um líder, né? Tem que delegar, né? Tem que ter uma equipe na qual ele confie. Eu não preciso estar lá o tempo inteiro para saber se está acontecendo ou não. Eu tenho que ter olhos meus lá, trazer confiança, pessoas que eu confie e que tragam o resultado, ouvir,
o atendido, a mãe, o pai, saber se realmente está acontecendo. Porque talvez mesmo eu ouvindo o meu funcionário eu não vou saber muita coisa. Então eu acho que é isso. Me disponibilizei, estou aí à disposição dos pais. Se eu ganhar, vou ficar feliz. Se eu não ganhar, também vai ser algo que eu vou dizer assim, bom, me pus à disposição, aceitei o convite, não fugi da luta e estou aí. Isso que é importante, né? Quando se trata de voluntariado, eu acredito que é bom que tenham várias pessoas se colocando à disposição e tudo mais, de uma maneira tranquila, claro, serena, sem os egos aflorarem. Acho sempre importante. E com relação ao asilo, né? Você falou que faz um trabalho... No asilo eu comecei o ano passado, Isso. fazer um trabalho lá de sexta-feira, que eu, dentro desse meu período aí de metamorfose... vamos já puxar um grande outro assunto, mas vamos lá, que é interessante. Eu me formei na área de hipnose clínica e hipnose tradicional, fiz também practitioner em PNL, onde me dá, não vou dizer um título, porque não tem um reconhecimento, mas eu me tornei um terapeuta, digamos assim. Sim. Né? Tenho meus certificados e creio que com o que eu aprendi, com o que eu me conheci, eu posso ajudar algumas pessoas, e comecei a desenvolver esse trabalho no asilo, toda sexta-feira. Foi assim, fantástico, que já começou com uma quebra de paradigma, porque eu tinha comigo, né, eu acho que veio passando, de que no asilo só tinha pessoas que a família abandonou. Quando meu pai e minha mãe ficar velho, eu vou abandonar ele lá. Quem está no asilo é porque o filho abandonou. Era depósito, né? Era isso que eu tinha para mim. Vou ser sincero, era isso que eu tinha aprendido durante a minha vida, que eu tinha ouvido. E muita gente acha que pensa assim. E foi diferente, porque eu cheguei lá e eu vi que não é isso, né? Eu comecei a ver lá pessoas que não tiveram filhos, por exemplo. Era filho único, o pai e a mãe morreu, a esposa morreu, o sogro e a sogra morreu e sobrou só ele. Claro. E aí ele, por opção própria, está lá. Tem pessoas que querem estar lá. Sim. Teve alguns outros casos que eu fui conversando, que o próprio interno, não chama interno, mas o idoso que está lá, pensa que o filho abandonou, né? Meu filho me abandonou aqui. E quando você vai pesquisar, você descobre que o filho está com uma doença terminal. E talvez o ato de ter colocado o pai lá é uma segurança do que, como que vai ser se eu morrer daqui a pouco. Já fico mais tranquilo que ele está encaminhado e cuidado. Sim. E também existe esse caso de que deixou lá, mas não é um abandono, né? Porque se estivesse em casa eu não ia ter capacidade de trocar uma fralda, né? Eu não consigo fazer isso, não tenho condições para isso, a minha casa não suporta isso. Então acho que atrás de cada historinha não é aquilo que a gente pensa. Muito bem. Muda muito. E foi muito bom para mim, é grato. Eu fico assim, toda sexta que eu vou lá, eu saio de lá muito feliz e vejo que dá os parabéns para o Asilo de Mairink, porque é limpo, é atencioso, são várias refeições, as pessoas que estão lá estão felizes. Sim. É muito bom, eu não tinha essa... Eu também confesso que acho que não é só você não. Apesar que é muito tempo atrás, isso já bastante tempo mesmo, talvez, devia ser de uns 10 anos, né? E como participava da igreja com mais frequência, também visitava para fazer uma missa ou outra lá. Realmente naquela época eu te confesso que lá tinha um ambiente meio assim, meio pesado, realmente. Enfim, era outra realidade também que a gente vivia, né? Anos 80, era uma época mais difícil. Mas voltamos lá, tempos atrás, Thaís e eu, fazer uma música lá. E tem muito disso que você falou, a gente percebe que hoje as pessoas que estão lá convivem, né? Tem muitos velhinhos que estão lá que já são amigos ali, né? Se você deixar sozinho em casa, estaria em depressão, estaria vivendo uma vida muito mais difícil, né?
Então, o asilo realmente agora é um ambiente Tem muito alguns lá que tem até gostoso. missões na rua, né? Tipo, Verdade. você é o responsável em comprar o pão, então não fica preso lá o tempo todo, Claro. a pessoa sai pra rua. Alguns que eu via na missa, por exemplo, eu vejo lá e eu vejo Sim. que eles podem sair, tem essa... A gente tem uma ideia totalmente equivocada, é importante. A gente você falar disso que é um mito realmente importante de ser quebrado, de que asilo é tudo. Lógico, existem locais, eu não acredito nisso, né? Que nem todo local é privilegiado, Sim. como o nosso aqui, né? A gente tem esse privilégio, são um lugar que as pessoas se preocupam e tal. Existem os exemplos negativos, mas o nosso aqui é realmente muito bom, né? É bom. Bom, você falou de PNL, explique para as pessoas aí que, como eu, ignoravam até então esse assunto, Sim. e porque a Thaís ali já foi até trocar de roupa, que ela vai ser hoje, vai dar uma demonstração aqui, depois vai Sim. mostrar para a gente como que é a terapia, mas primeiro PNL, o que significa, o que é. A PNL é uma programação neurolinguística. PNL, programação neurolinguística. Né, que é um estudo que foi feito na Califórnia. Eu sou meio ruim de nome e de datas, mas que quando eu fiz esse treinamento eu descobri que as coisas são bem diferentes do que a gente pensa. Eles têm como, não que seja o certo ou o errado, porque na própria PNL não existe o certo ou o errado, né? Existem emoções, sentimentos e tudo aquilo que você viveu que traz um valor para a sua vida. Então, às vezes as pessoas fazem um simples exercício que é: pense em uma praia, né? Pense numa praia. Com certeza a praia que você pensou, que a pessoa que está assistindo pensou, não foi a mesma que eu pensei. Né? Porque praia, para mim, envolve muito mais do que a palavra. São aquelas que eu fui, que eu gostei, que tiveram algumas lembranças boas, ou às vezes até uma lembrança ruim. Então, se a gente pensar só como a gente pensou agora a praia, imagine todo o resto, né? Então, tem uma coisa muito interessante da PNL, que acho que todo mundo já passou por isso. Você conhece uma pessoa num bar, num restaurante, numa festa, e aí você vai embora e fala assim: nossa, não gostei daquela pessoa. É normal, né? Não gostei daquela pessoa, não fui com a cara dela. E aí passa algum tempo, você encontra essa pessoa de novo num outro ambiente. E aí você volta embora e fala assim: nossa, aquela pessoa até que não é tão chata assim. Até que não é aquilo que eu pensava. Por quê? Porque dizem que as pessoas, na PNL diz que as pessoas se atraem porque encontram na outra alguma coisa que tem dentro dela. E talvez naquele primeiro momento você não tinha dado essa oportunidade de encontrar dentro daquela pessoa algo que existe dentro de você. Sim. E por isso não deu essa liga, como diz por aí. Isso mesmo. Então todas as pessoas têm um pouquinho que é igual ao outro. Basta você dar esse tempo de encontrar ou querer perceber. Sim. Então você às vezes vê uma pessoa que, por exemplo, assim, uma pessoa é muito religiosa, a outra não acredita em Deus, né? Aí já não vai dar certo, né? Mas no fim essa outra pessoa talvez não acredite em Deus, mas acredite em algo maior, que talvez você acredite também, né? Em vez de ele falar Deus, ele fala Sol, ou fala algum outro nome, Jeová, Sim. alguma outra coisa. Mas tem uma fé, e talvez a fé dele seja igual à sua, ou qualquer outra coisa. Ele é corintiano e você também. Sim. Alguma coisa vai conectar. Ou dá essa conexão e aí quebra essa Essa primeira má impressão. Então a PNL também diz que tudo aquilo que você viveu não tem como se apagar, né? Não tem como chegar lá, apagar. Eu tenho um trauma, meu pai me batia muito quando eu era criança. Não tem como você apagar aquilo, né? Mas tem como você ressignificar isso, né? Talvez entender o motivo porque ele te batia, que talvez fugia até dele. Talvez ele também tenha apanhado muito quando era criança. Ele aprendeu que aquilo era o certo. Ele foi educado dessa maneira. Ou alguma outra coisa, ou você acaba olhando de uma outra maneira que você fala assim: realmente não era tanto assim quanto eu pensava. Eu que estou valorizando muito isso. Então eu estou valorizando isso.
Então é muito bacana que eu aprendi nesses cursos que um terapeuta não dá conselho, né? Porque senão seria conselheiro. Faz sentido. Então, como terapeuta, eu aprendi a fazer a própria pessoa encontrar dentro dela mesma o que ela precisa. Porque eu não tenho nada por fazer por ela, só ela mesma pode fazer. E aí, como eu fiz a PNL e a hipnose, se rotula hipnoterapeuta. E aí todo mundo, a maioria das pessoas que me procuram fala assim, você faz hipnose? Né? Sim. Você consegue hipnotizar as pessoas? Eu consigo comer... As pessoas têm a imagem de mágico, né? eu consigo comer cebola achando que é maçã, né? Você consegue fazer eu esquecer meu nome? Sim. E na verdade eu não consigo fazer nada disso. Eu sou como se fosse um GPS, porque a hipnose é uma auto-hipnose. Aí quando a gente fala assim, por exemplo você acha que você já foi hipnotizado alguma vez? Que eu me lembre, não. Pois é, mas eu posso te dizer que você é hipnotizado todos os dias. Sim. Por exemplo, quando você assiste um filme, você sabe que é uma história mentirosa, você sabe que são atores, Sim. e de repente você está com raiva do vilão, ou você chora. Ele é bem hipnotizado. É uma hipnose. Se você pensar nisso, Isso é uma hipnose. Você está no celular, uma pessoa te chama, daí você estava hipnotizado. Sim. Então a hipnose é todo dia, todas as pessoas têm a hipnose em si. Aí eu encontro uma pessoa e falo assim, eu duvido que você me hipnotize, eu nem tento, porque realmente eu não consigo. Sim. É ele que tem que estar disposto a encontrar esse estado que existe dentro de qualquer um, que nada mais é que um estado de relaxamento, um estado onde você consegue relaxar e pensar de uma maneira diferente, e mais do que isso, você fica disposto a receber comandos, do tipo, feche os olhos, levante a perna. E quando você está sensível a receber comandos, você consegue talvez receber informações que você precisa encontrar em você. Não que eu vou te dizer, você vai encontrar agora tal coisa. Eu vou ajudar você a procurar dentro de você aquilo. E compreender aquilo. E compreender de uma maneira diferente, que pode ser na hora, pode ser daqui 2 dias, daqui 1 mês, mas você aprende uma nova maneira de ver as coisas. Então a hipnose, ela é uma ferramenta para ser utilizada em sessões de terapia. Mas a hipnose em si, nada. Eu poderia, por exemplo, ajudar uma pessoa a entrar no seu estado de hipnose. Se eu não soubesse a PNL, não ia adiantar nada. E agora, o que eu faço? A pessoa está hipnotizada, o que eu faço? Quando ela comer uma cebola, para achar que é maçã. Sim, ou seja, quando ela tomar uma água, sentir o gosto de cerveja. É igual um aparelho que você não sabe usar. Pois é, então não é por esse lado. E é muito interessante, foi muito bom assim eu ter feito, porque primeiro me conheci para depois poder tentar ajudar alguém, né? Porque também até o querer ser ajudado depende da pessoa, né? Sim. Não adianta eu chegar assim, você está com um problema, vem aqui que eu vou te ajudar. Se ela não quiser, eu posso ficar ali o dia inteiro que não vai ter nada. O problema que a gente estava talvez começando a falar antes da depressão, né? Sim. Que é algo que... às vezes é tão forte para a pessoa que ela já não consegue mais nem ela querer. Talvez ela não tenha nem controle com isso. E também um terapeuta não é médico, né? Não é médico. Tem alguns casos que precisa realmente de medicamento, de várias coisas. Assim como tem pessoas que deixam de tomar remédio. Então é um ciclo. Eu jamais vou falar para alguém deixar de tomar remédio porque eu não sou médico. Acho que até para você ter mais mais uma ferramenta de diagnóstico, por exemplo, assim, porque a gente sabe, né, conhece hoje que há doenças que são, eu não vou saber falar a palavra, talvez que tem essa questão da mente jogar contra também, né? Acaba prejudicando ainda mais o processo da doença. Tem coisas que nem são indicadas para ser utilizado a hipnose, por exemplo, esquizofrenia. Né? A pessoa já está num estado que é só remédio, não tem como, não é bom nem tentar mexer em coisas dessas, né? Às vezes também tem um processo dentro da hipnose que chama, parece até que é aberração, mas não é, abreações, que você começa a levar a pessoa
porque a hipnose vai levar você ao seu subconsciente e você vai começar a imaginar coisas e talvez aquilo foi tão forte para você que no nosso bate-papo você não me contou, e quando você chega lá você começa a ter coisas do tipo ficar agressivo ou chorar demais, começar a ficar desesperado, e aí você tem que reverter esse estado, porque ninguém sabe o que passa na cabeça de ninguém, então tem que ser uma coisa bem cautelosa, né? Algumas pessoas hoje criticam muito, outros tiveram grandes resultados. Sim. Então acho que vai de ser humano a ser humano, e me ajudou muito a evitar conflitos. Hoje é muito difícil eu discutir com alguém, né? Então mais do que a discussão é o entendimento. Com certeza. Então, é que a gente te conversou entendo, respeito, porém penso diferente. Claro. Mas quando você fala isso para uma pessoa que talvez não tenha esse conhecimento, ela não se dá por satisfeita. Ela quer te convencer da realidade dela. Então eu aprendi a conviver com isso. Não acho que isso me faça melhor do que ninguém, porque do meu jeito, para mim não existe o certo e o errado, não existe melhor e pior. Existem situações, vivências e emoções que só quem viveu sabe. São muito particulares. Mas aquele exemplo que a gente estava dando, né, de você ir com a sua mulher no encontro de carros, ela Sim. ir ou não ir, Sim. tudo depende realmente daquilo que te motiva a ir e daquilo que desmotiva ela, né? Pois é. Ela entendendo a sua motivação e você explicando a sua motivação e colocando certos aspectos que podem motivar. Vou até falar isso de novo aí, legal, como demonstração para casais, geralmente, né? Isso resolve muitos conflitos, né? Sim. Que é o tal do não. Né? Você chega e fala assim: hoje eu vou jogar bola. Aí a esposa fala assim: não. Né? E aí o cara não vai. Porque eu não sei se é do homem, mas ele já prefere parar por ali do que ficar o dia inteiro discutindo, né? Porque o homem é insensato. tem uns que vai, né? Nem todos, né? Tem gente que vai. Tem alguns que são assim, em casa, né? Vai, passa a semana inteira sem conversar. Passa a semana inteira sem conversar, né? E fica. Mas o não, ele é uma palavra muito ruim, porque como eu estava te falando, né? Daí se, por exemplo, assim, eu vou no futebol hoje com meus amigos. Não vai. E aí o cara, beleza, não vai, mas ele passa o final de semana todo dele pensando assim: ela vai pedir para fazer alguma coisa a qualquer hora. E eu vou falar não também. E eu vou falar que não. Ou ela vai me pedir para ir na casa da mãe dela, eu vou falar que eu não vou. Acaba indo, mas fica pensando. Quando ela pedir para ir fazer tal coisa, eu vou falar que não. Também agora hoje não vou fazer mais nada, vou ficar aqui na televisão o dia inteiro. Ou outros que gostam de alguma outra coisa, videogame, celular, qualquer coisa, eu vou ficar sem fazer nada. Agora também ela me paga, agora também não vai. Fica nessa. Por quê? Porque não teve o entendimento do não. Então, digamos essa mesma situação. A pessoa chega e fala: amanhã eu vou no futebol. A mulher fala não. Aí a palavrinha mágica. O que impede você deixar eu ir no futebol? E aí vai ser uma lição para os dois. Porque talvez nem ela tenha pensado nisso. E ela vai ter que pensar. Por quê? Ela pode falar assim: porque eu gostaria muito que você estivesse em casa comigo, já que você passou a semana inteira trabalhando. As crianças passaram a semana inteira reclamando que você não estava aqui em casa. Eu marquei uma festinha de aniversário para não sei quem, tenho um compromisso não sei aonde. Ela vai falar N motivos, né? Não quer dizer que o que te impede vai deixar você ir, né? Mas também pode ser que você consiga reverter essa situação, que é do tipo assim: você não vai porque eu não quero. E aí você pode questionar: e se eu dizer para você que talvez você possa querer que eu vá, você ao menos me ouviria? E aí você vai mudar aquele não para um sim. Então ela pode falar assim: não quero nem ouvir, né? Mesmo que ela não queira ouvir, você já entendeu o porquê do não, né? E tem aquela resposta de criança: por que não é resposta. Não é resposta, né? Por que não? Por que não? Né? Não é resposta. Então tem que fazer a pessoa pôr para fora aquilo que está impedindo, né? E aí você vai ter um entendimento daquilo que talvez, se você não for, pelo menos você não vai ficar matutando aquele bugzinho na sua cabeça que vai ficar o dia inteiro te incomodando, do porquê, né? Do porquê eu não pude. Ou senão você vai poder falar assim: não quero que você vá porque eu vou ficar aqui sozinha.
Aí você pode falar, mas vai ter mais pessoas. Não te chamei porque achei que você não gosta, mas se você quiser ir, Sim. tem amigos meus que levam as esposas, fica um negócio bacana, as crianças ficam brincando, vai ser num clube legal, e aí é que talvez acabe indo junto. Então você quebrando esse não, você já resolve um monte de conflito. Sim. Porque o não é dolorido, principalmente para criança. Criança é pior, né? Criança vem aqui, pega essas pedras aqui e joga tudo no chão. Eu achei o exemplo da criança, eu achei até mais interessante, porque né, a gente. Todo mundo tem filhos, né? Então isso serve pra mim principalmente, porque às vezes a gente fala muitos nãos, mas eu achei interessante você falar o desenrolar desse não. Sim. Né? Não que eu seja perfeito, tá? Na minha casa eu também falo não várias vezes, né? Eu também estou aprendendo. A gente tem que se policiar, né? Mas, por exemplo, a criança chega aqui, pega essas pedras e joga tudo no chão. Aí você chega, não, faça isso, sai daí, vai lá pra sala. A maioria faria isso, né? Sim. Mas se você chegar para a criança e disser assim, você acha certo você pegar essas pedras aqui, que eu gosto tanto, que você sabe que eu guardo sempre aqui, e jogar no chão, sabendo que pode perder, que pode quebrar, que talvez a gente nem encontre ela. Sim. Você vai se machucar. Você pode se machucar. Você acha certo fazer isso? Aí a criança vai pensar. E aí ela vai aprender. E ela não vai fazer mais. Porque quando ela quiser te irritar, no outro modo, que ela sabe que você vai gritar, ou ela vai chamar a sua atenção, ela vai fazer de novo. Sim. Talvez para chamar a sua atenção, talvez para escutar, para te ver bravo. Se ela ouvir um simples não... Então quando você explica isso. um pouco mais e põe para pensar, é mais educativo. E traz mais significado, porque senão vai ficar na cabeça da criança também aquele... Por que eu não posso fazer isso? Ficar pensando, ouvir um trauma. Para mim é bobo, né? A gente pensa que trauma sempre é uma coisa muito grande, né? Existem traumas pequenos, né? Pessoas que falam assim, agora eu quero ter um cachorro, porque quando era criança meu pai nunca deixou ter. Isso é um trauma até hoje pra mim. Até hoje, bom você falar isso. Eu traumatizei. E aí talvez se consiga ter um, vai ter 2, 3, 4, 5. Hoje eu descobri que o pirata talvez não tenha dono, então ele pode vir pra casa. E aí eu que pago. Mas, Janinho, então, como você falou da hipnose e tudo mais, a gente vai ter aqui uma pessoa que você vai hoje tirar o trauma dela, todos que ela tiver. E pode ser agora? A gente já pode ser agora, pode ser. Então, vamos até estar aqui emocionada, ela vai ser a pessoa que vai aqui. Então agora com a Thaís aqui, vou sair daqui. Por favor. Vou deixar ela aí que aqui contigo. é um espaço de 2. A gente sabe de tudo que pode acontecer. Eu vou tirar ele da frente dela. Pode passar aqui que eu levo pra Agora lá. você virou produção. Agora eu sou produção. Não derruba nada. Eu vou usar com ela aqui agora, cara, uma técnica chamada David Elman. Legal. Qual é o De nome? 95, David Elman, que é o que descobriu essa técnica. Que 95% das pessoas por essa técnica conseguem chegar no estado de hipnose. Só que como é uma coisa assim muito pessoal, eu vou pedir para que você tire o som, né? Porque as pessoas pela imagem vai conseguir ver o que está se passando, mas como é algo pessoal, que eu vou bater um papo com ela aqui antes, né? Saber o que ela está querendo relembrar ou acender, né? Às vezes tem uma chaminha dentro da gente que às vezes ela fica um pouco fraca, mas ela está lá dentro ainda. Então, encontrar ela e trazer ela de volta a queimar. E isso eu acho que é uma coisa pessoal, eu acho que o mais legal seria sem som. Legal. Mas vai dar para perceber o que aconteceu, principalmente quando acabar o processo. Maravilha. Beleza? Isso na edição eu faço, eu tiro o som, tranquilo. deixo só a imagem passando. Nosso internauta já sabe disso, você já explicou. Sim. Então, maravilha. Beleza? Só vou tirar aquela cadeira ali, porque estou vendo que ela está Eu vou sentar aqui do seu lado. Eu fico aqui. Você tem algum medo da hipnose, alguma dúvida? Não, medo Vou pedir para não. você então um pouquinho para trás. Isso. Sentar de uma maneira que seja confortável para você, bem confortável. Deixar os pés juntos, assim, ó. O braço aqui em cima. Isso. E durante esse processo eu vou encostar em você apenas uma vez. Eu vou levantar seu braço aqui, sem você me ajudar.
Um recipiente bem mole, assim, entendeu? Que vai fazer parte do processo. Tudo que estiver acontecendo aqui, barulho, som, tudo vai ficar normal, você não vai para lugar nenhum. Vai ser algo assim, diferente, porém nada do que a gente imagina, né? Que vou para outro mundo, vou contar segredo, não tem nada disso, tá bom? E como eu te disse, eu vou ser um GPS. A única diferença é que quando você está num GPS, num carro, quando você muda a rota, ele recalcula, eu não consigo recalcular. Então, procure seguir tudo que eu vou te falar. E quem sabe você consegue descobrir esse estado que é só seu, que não foi mérito nenhum meu, que só você acabou descobrindo uma coisa que já existe em você. E após esse exercício, uma outra vez que você venha passar por uma hipnose, por você já conhecer, não preciso mais desse processo todo. Talvez eu faça um espiral ou um simples toque de Charcot, que eu encosto aqui, você já fica hipnotizado, porque você já conhece, vai querer e já sabe. Tá bom? Uhum. Eu vou sentar aqui do seu lado para não tirar sua atenção e para que você possa me escutar melhor. Uhum. Vou pedir para você fechar os olhos então, Thaís. Agora é bom você levantar e sentar ou dar uma volta só para ter essa quebra de estado, porque você ainda está um pouco em transe. Nossa, que negócio legal, meu Deus do céu, caramba. É isso aí, internautas. Bom, como você falou que era um papo messinho, eu fui lá no fundo, fiquei lá, mas eu não quero. Só fiquei aqui meio esperto para saber começar. Foi legal? Nossa. Legal? É isso aí. Puta, que bacana. Que bacana. O pessoal que quiser experimentar, estou aí à disposição. Eu vou pedir um relato dela agora que eu estou vendo que ela está em transe, então deixa respirar, toma uma água. É isso daí aí. na nossa live, quando a gente fizer, né? Aí você fala mais sobre o assunto
Né? Mas, putz, que legal, Domingo. Obrigado pela oportunidade de poder. Obrigada tinha a feito você. assim gravado. Não, mas foi a gente que agradece, né? Tô. A gente que agradece porque acho que não é uma coisa muito comum, então. É diferente, né? É diferente, né? Esse tipo de terapia que você Foi tá. bem legal, ela é bem sensitiva. Ah, isso ajuda bastante, né? Acho No que vídeo você ajuda consegue bastante. ver, ela tenho certeza que conseguiu estar no estado de transe. É muito. Só dela. Nossa. Eu não preciso falar agora para deixar a expectativa do nosso vídeo, né? Aí você fala lá. A gente tá devendo uma live para sortear uns negócios ainda aí, então vai ser. Demorou, se quiser sortear uma sessão de hipnose, eu fico à disposição. Aí, galera! E é Vamos isso aí. fazer. Pô, obrigado por você ter vindo aqui. Essa noite foi Pode puta disposição. que foi muito proveitoso para todo mundo. Legal. Poxa, aí você do aparelho, a gente agradece ter ficado aí com a gente até agora. Então aguarde o nosso vídeo para saber mais da experiência. Já tá, a gente tem bastante coisa aí para sortear. Muito obrigado mesmo. É isso Poxa, e voltem. Quer falar mais alguma coisa antes de se despedir? Agradecer aí o tempo que o pessoal vai dispor para assistir esse vídeo e deixar à disposição no que eu puder ajudar em relação a qualquer coisa, eu vou estar sempre à disposição. Maravilha. Ah, e tem os nossos agradecimentos também, a Catarina sempre lembra, mas agora esqueceu. Vou pegar. Os de sempre, poxa, meu pai, pastelaria. Vou deixar um abraço para minha mãe também, pro meu pai, para toda a minha família, porque agradecer todos os meus ancestrais, porque sem eles eu não seria nada hoje. Verdade. Sempre a nossa história, né, o que nos faz. Minha esposa, senão ela vai ficar brava, meus filhos, meu irmão e todos aqueles que eu conheço. Com os pais, toda essa galera que daqui a pouco a gente traz pra cá, né? Tá certo. Nossa blog, que é uma turminha daqui a pouco. A vem turma aqui. do barulho. Eles estão lá na pastelaria que só abre, hoje é segunda, amanhã eles abrem. Legal. Não é aniversário da Anne, eu nem sei, vou perguntar pra eles. Pastelaria, Madá Doces, Axel Transportes, Bene Bambu, que faz os negócios bacanas aqui pra nós aí, ó, que tá aí do cenário. E valeu, gente do aparelho, até mais, e tem Suplicy dia 13. Carlão, sem aproveitando o momento, Claro, em né? breve, Creperia Catavento em Mairink. Uau! Putz, Em homenagem a Kiki Chico. que lindo. Belíssima homenagem. Legal. Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau. Pô, Andrinho, obrigado, cara. Show. Nossa, melhor que isso aí. Um eine